A expressão "a carne é fraca", apesar da sua origem bíblica, ela possui um significado mais profundo dentro da visão espírita. No Espiritismo, entendemos que o ser humano é composto de três elementos fundamentais: o espírito, que é o ser imortal, inteligente, em evolução constante; o perispírito, que é o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico; e o corpo físico, efetivamente, o veículo material que permite a experiência no mundo terreno. Quando Jesus disse: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca", lá em Mateus 26:41, ele não estava simplesmente se referindo às tentações no sentido físico, desejo, vícios, falhas morais, mas sim ao embate constante entre o espírito, que já compreende o caminho do bem, e as dificuldades impostas pela miséria, pelas paixões humanas, o nosso dia a dia, o nosso viver, as coisas que nos tentam, por assim dizer. A carne é fraca ou o espírito é indisciplinado? Uma boa pergunta, né? Não. No Espiritismo não se vê a carne como a grande culpada, mas sim a falta de domínio do espírito sobre a matéria. A fraqueza da carne não é um problema do corpo em si, mas da influência que os instintos, paixões e desejos descontrolados exercem sobre o espírito ainda imperfeito. Esse é o grande problema. O corpo físico, sendo perecível e sujeito às necessidades biológicas, pode estimular certos comportamentos: fome, sede, cansaço, desejo e outros. Mas é o espírito que tem o livre-arbítrio para escolher como agir diante desses impulsos. Ou seja, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda não aprendeu a comandá-la com equilíbrio. Se assim não fosse, Jesus, que também tinha um corpo físico, não teria conseguido vencer todas as tentações. Interessante, não? Então, é sobre isso que nós vamos bater esse papo hoje. É bem interessante. Por que se diz sempre a carne é fraca, desde os tempos bíblicos? Bem interessante. E outro ponto importante na visão espírita é a influência espiritual. Né? Quando o espírito encarnado luta contra os seus próprios defeitos e tentações, ele pode ser influenciado pelos espíritos encarnados, que vibram na mesma frequência dos seus desejos. Aqueles irmãozinhos ligados, né, que estão sempre procurando oportunidade para influenciar, de um jeito ou de outro. Se alguém luta contra um vício, por exemplo, mas mantém pensamentos e ambientes que favorecem esse vício, ele atrai espíritos que compartilham desse comportamento, tornando ainda mais difícil sua superação. E se alguém tem tendência à cólera e não busca o autocontrole, os espíritos perturbadores se aproximam, estimulam a impaciência e a agressividade. Portanto, a fraqueza da carne ela pode ser intensificada pela sintonia vibratória que estabelecemos com os espíritos que nos rodeiam. Na verdade, não é a fraqueza da carne, né? Mas se o seu espírito não for forte o suficiente para elevar as suas vibrações. Mas se o problema não está na carne, mas no espírito, ainda indisciplinado, então o caminho para superar nossas fraquezas está no fortalecimento do espírito. Nós devemos crer que a evolução é um processo contínuo e que devemos trabalhar ativamente para nos tornarmos mais fortes espiritualmente. Mas como fazer isso na prática? Cultivar a vigilância e o autoconhecimento. Jesus nos aconselhou: vigiai e orai. A vigilância começa pelo autoconhecimento, entender as nossas tendências, fraquezas e inclinações, fazer algumas perguntas. O que me faz cair em tentação? Quais padrões de comportamento repetitivo eu tenho? O que me leva a agir impulsivamente? A vigilância não é só sobre evitar pecados ou erros, mas sobre entender o que nos leva a cometê-los. Sem conhecer a raiz do problema, não há como tratá-lo. Na prática, se reserva um momento do dia, né, para refletir sobre suas ações, pensamentos e sentimentos. Né? Faça anotações sobre seus desafios e tente identificar padrões. Né? Desenvolver a vontade e a disciplina. O espírito forte não se deixa levar por impulsos passageiros. Para isso é preciso treinar a força de vontade e disciplina. Quer comer menos? Exercite o autocontrole nas pequenas refeições. Quer ser menos impulsivo? Respire fundo antes de responder. Quer parar um vício? Comece reduzindo aos poucos, sem se culpar pelos deslizes, mas também sem se acomodar. A disciplina não significa repressão, mas sim ensinar o espírito a comandar a matéria com equilíbrio.
elevar os pensamentos, sintonizar com os espíritos superiores. Leia livros edificantes, escute músicas que elevem o ânimo, afaste de ambientes de conversa tóxica, substitua pensamentos negativos por reflexões construtivas. Sempre que perceber um pensamento negativo surgindo, substitua por um positivo, faça uma oração. Né? Praticar a oração, a meditação. Separe 5 minutos do dia para uma oração, meditação silenciosa. Concentre-se em pensamentos de paz. Ocupe-se com o bem, trabalhe pela caridade. Pratique a caridade material e moral, ajudando alguém, ouvindo sem julgar. Compartilhe de ações sociais ou grupos espíritas que promovam o bem. Compartilhe palavras de incentivo. Seja um exemplo de paciência e compreensão. E principalmente estude e esclareça-se sobre as leis espirituais. Né? Por que passamos por determinadas provas? Como superar desafios com mais sabedoria? Como nos preparar melhor para a nossa jornada evolutiva? Né? Leia o Livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras espíritas. É uma forma de você abrir tua cabeça, expandir a sua visão e fortalecer a mente e o coração. Tudo isso ajuda. Para uma conclusão final, a força do Espírito está no exercício diário. O fortalecimento do Espírito não acontece da noite para o dia, mas é um exercício constante de vigilância, disciplina, oração, caridade e estudo. Cada pequeno esforço para melhorar nossos pensamentos e ações nos torna mais fortes e mais senhores de nós mesmos. Se a carne parece fraca, lembremos que o Espírito tem o poder de torná-la forte, desde que se dedique a comandá-la com sabedoria e amor. É isso. Não há grandes segredos.